tarde, pessoal. Vamos começar o assunto aqui. É um assunto que não agrada muito os agilistas, né? Mas a ideia é mostrar A ideia é mostrar de forma bem resumida, gente, o que o PMI está aprontando com essa questão aí de agilidade. Então, assim, a gente vê muito aí, né, essa questão aí essa briga aí, né, do tradicional com ágil, não sei o quê. Eu sou daqueles entusiastas que atuam com os dois, né, e não vejo problema nenhum atuar 100% com um, 100% com o outro, ou misturar os dois, assim vai. Então a ideia aqui é mostrar o que o PMI tem e como que a gente pode aproveitar isso. O tempo é muito curto, né, que a gente tem que é muito curto, não vai dar para falar de uma melhor maneira. Então a melhor maneira de falar é mostrar alguns assuntos, alguns tópicos. Infelizmente, vou apontar aqui alguns textos aqui, que a mensagem está nos textos, mas sim, qualquer outra informação, vocês me parem em qualquer lugar, manda e-mail, a gente pode trocar ideia aí. E o foco é falar então sobre a certificação do PMI, que é a certificação que o PMI considera as práticas ágeis, né, dentro do seu portfólio aí de certificações. Só para uma breve apresentação aqui, brasileiro, corintiano, com muito orgulho, né? Amo gestão de projetos, né? Atuo com gestão de projetos conheci o PMI, vamos dizer assim, em 2004, conheci o Scrum em 2009, então a partir daí comecei a me especializar cada vez mais. Atuo como professor, palestrante, instrutor, né, de vários assuntos de projetos. Atuo na empresa CDI, é uma empresa especializada em projetos de infraestrutura, SAP e GIS. E tem outras coisas lá, mas o forte são essas três categorias. Só para lembrar, aqui o Officer e PMO, né? Às vezes a gente confunde. O PMO, o Office, é o escritório de projetos. O Officer é o meu papel lá dentro. Então lá dentro do escritório eu sou a pessoa que trabalha com as questões de práticas de projetos dentro da organização. Sou o criador, idealizador e principal organizador do grupo de gerenciamento de projetos aqui do Vale do Paraíba, o PM Validei. Então, para quem não conhece, fica a dica aí para conhecer e vir com a gente aí. A gente também é um grupo sem fins lucrativos que atua com práticas de gestão. Quais práticas? Qualquer prática. Ágil, tradicional, Prince e assim por diante. Então, a gente já está há 2 anos no caminho aí e sempre pedindo a participação das pessoas. Não tem como fugir, né? Já que eu vou falar de agilidade do PMI, tem que falar um pouco do PMI, uma introdução. Eu vou falar bastante rápido, gente, porque é bastante conteúdo, então tem que ser rápido mesmo aqui. O PMI é a maior organização de gerenciamento de projetos no mundo. Estabelece padrões, né? Padrões que são boas práticas de gerenciamento de projeto. Emite certificados profissionais. Tem mais de 256 capítulos espalhados pelo mundo. 13 capítulos no Brasil. O que são esses capítulos? É uma ramificação do PMI distribuído no mundo para atuar com a disseminação das práticas. Então aqui no Brasil a gente tem 13. Mais de 418 mil membros, mais de 525 mil profissionais certificados PMP, né, que é a certificação mais famosa do PMI, mais de 12 mil PMPs aqui no Brasil. E o padrão mais conhecido, né, que é o PMBOK que a gente fala aí, que é o que dá base para a certificação CAPM e a certificação PMP. Que é justamente a certificação PMP é a certificação, né, que comprova conhecimento e experiência do gerente de projeto. A KPM ela é a certificação que comprova conhecimento. Qual que é a grande diferença e o legal de ter essas certificações? Aqui é para o cara gerente de projeto, né, que tem experiência. E aqui, por exemplo, para membros de equipe. Então, a equipe, ela pode e precisa conhecer as práticas para quê? Para esses dois caras aqui se conversar. Porque não adianta nada esse cara aqui chegar lá e ficar falando pro outro lado o que é isso, o que é aquilo, me entrega um cronograma, sendo que talvez a equipe não esteja capacitada para falar a mesma língua. Então, o importante dessa certificação é isso, é capacitar a equipe para trabalhar em projetos. Certificação de programas, OPM3 é consultor de maturidade e gerenciamento de projetos, especialista em cronograma, especialista em riscos, e essa aqui é o que a gente vai falar hoje aqui, né, que é a PMI ACP.
Então, é a certificação ágil do PMI em gerenciamento de projetos. É só para gerenciamento de projetos? Não, é para toda equipe. Não é só para quem tem essa visão de gestão, é para toda equipe. Então, quando a gente pensa em PMI, o que a gente pensa? Burocracia, né? Até eu achei legal esse textinho aqui, porque traduz bem, né, em alguma realidade de algumas empresas aí, o que a gente fala aí no mundo tradicional. Eu lembro o seguinte, gente, o PMI, ele estabelece práticas. Não é que ele estabelece, ele colhe do mercado práticas e documenta isso. São boas práticas, é um guia. Quem faz o processo, quem faz a burocracia ou a burocracia são as pessoas da empresa. Então, a pessoa da empresa que pega todo o guia, o padrão, e quer implementar o padrão inteiro, sendo que essa não é a realidade da empresa. Então, esse que é o problema. Às vezes você tem um processo burocrático na empresa, não por causa do método, mas por causa de quem elaborou, que não elaborou da melhor maneira possível. Porque, como é um guia, a gente utiliza o que é melhor, não precisa utilizar tudo. A gente tem que fazer uma análise de o que serve para a empresa e utilizar isso que é necessário. Um exemplo, não adianta nada você começar a trabalhar com o Scrum e fazer 4 reuniões diárias durante o dia. Né? Então, o que adianta você usar uma prática ágil, sendo que você vai começar a burocratizar ou gerar problemas? Então, só para falar um pouco aí do PMBOK, que é o mais conhecido aí, ele é dividido em 10 áreas de conhecimento. Essa parte de integração é que faz a integração de todos eles. A gente tem os grupos de processo. Essa figura, eu gosto de falar dela o seguinte. Né, a gente sempre associa o PMI com gerenciamento em cascata. Esse gráfico aqui ele serve para mostrar o seguinte. A gente não precisa trabalhar de forma cascata. A gente pode trabalhar de forma ágil, né, utilizando as práticas que já existem hoje no PMBOK. Da seguinte maneira. A partir do momento que a gente começar a iniciar o projeto, a gente já pode começar a planejar uma parte dele, já pode começar a executar e aí entregar. A gente não precisa fazer sequencialmente. Então basta a equipe do projeto, o gerente do projeto, saber planejar o projeto junto com a equipe e executar da maneira adequada. Aqui é o guia do PMBOK. A gente está na sua 5ª edição. Né? Eu também não gostava de muitas coisas. E o que aconteceu? Aqui é o guia, é a 5ª edição. O que aconteceu? Eu fiz muitas contribuições para que ele seja alterado, né? Para que focasse mais no ágil, para que alguns termos fossem revisados. E aí eu fiquei, né, eu fui registrado aqui como contribuinte revisor da 5ª edição do PMBOK. Então é isso que a gente precisa fazer, gente. Se não está feliz, quando o PMI abrir a janela de sugestões de alteração, vamos lá e falar, precisa mudar isso, vamos fazer aquilo. É só assim que a gente vai começar a mudar as coisas. Se a gente não fizer nada, vai ficar tudo na mesma. Então, para falar agora sobre a certificação. Então, a certificação ela é para profissionais que praticam agilidade. Ela requer 2.000 horas de experiência em projetos, de trabalho em projetos, 1.500 horas de projetos ágeis, 21 horas de treinamento e fazer o exame de conhecimento, que esse exame ele é todo em inglês. Se você é PMP ou tem a certificação de programa, você não precisa comprovar essas horas. As outras horas você precisa comprovar para você passar na elegibilidade para adquirir a certificação, para fazer a prova. A prova ela tem 120 questões, sendo que 20 são questões de testes, ou seja, não vale nada. Se você acertar ou errar, está por isso mesmo. Para quem for membro, $435 para fazer a prova, $495 para quem não for membro. $90 para renovar, para quem for membro, para quem não for, $130 para renovar a certificação. Mas o PMI está lançando um método ágil, uma prática ágil? Não. Ele apenas agrupou todo o conjunto de conhecimento que existe no mercado, que a gente já conhece, e lançou a certificação com base nas práticas já existentes. Então não tem nada de novo, né, para quem já atua com ágil, não tem nada de novo. É justamente o que existe e eles lançaram essa certificação para comprovar que o profissional tem experiência e conhecimento. Então aqui é a lista de referências, então basicamente são esses livros que caem na prova.
É o conteúdo desses livros que vai cair lá na certificação. Então, vamos passar um a um rapidamente aqui. Agile Retrospectives, Agile Software Development, The Software Project Manager Bridge to Agility, Coaching Agile Teams, Agile Project Management, Become Agile, Agile Estimate in Planning, Agile Development, User Stories Applied e Agile Project Management with Scrum. E o último aqui, Lean Agile Software Development. Então, esse conteúdo é o conteúdo base para a certificação de Agile. Então, basicamente, você pega todos esses livros, lê, e aí você vai fazer a prova. Em resumo, é isso. Ou ler e ter experiência em cima desses assuntos. Então, gente, não é, deixa claro, não é uma certificação, não é prática diferente, é o que já existe que ficou tudo condensado nessa certificação. Isso lá no site do PMI tem tudo lá certinho, lá, essas referências aqui. A certificação PMI-SCP, ela se baseia no manifesto ágil, nos princípios ágeis, em todas as práticas Agile que a gente conhece, então não tem nada de diferente, não tem nada específico do PMI. Essa certificação ela foca muito em ética, então no PMI ele preza muito isso, ética e responsabilidade profissional. Se você pisar na bola, você perde a certificação que tem, e se você não tem, você não vai conseguir mais nunca nenhuma certificação com isso. Então, esse aqui é outro item que cai na avaliação que tem na prova, a gente tem questões relacionadas à ética também. A gente tem, né, de uma forma sugerida, aí, seis domínios de estudo para atuar com a certificação ágil. Que seria o Value Driven Delivery, Stakeholder Engagement, Boosting Team Performance Practice, Adaptive Planning, Problem Detection and Resolution, Continuous Improvement, que atua em produto, processos, pessoas. Por exemplo, né, tanto no ágil quanto no tradicional, se eu mentir para o cliente, já é passivo já de eu sofrer uma punição se eu for denunciado, por exemplo. Entendeu? Até não só com o cliente, dentro da equipe, dentro do projeto, uma coisa simples assim já é passivo já de punição já. Tá? Lá no site do PMI tem todo o código de ética lá, então ele é bem pesado em cima disso mesmo aí. Então, gente, esses aqui são os 6 pontos principais da certificação. Ou seja, desde o valor do cliente até a integração contínua. Passar rapidamente por dentro delas aqui, o Value Driven Delivery, ele atua para maximizar o valor ao negócio, priorização, interatividade e gestão de riscos. Onde a gente precisa o quê? A gente precisa priorizar com base no valor, realizar retrospectivas e adaptações, definir critérios de aceitação, criar processos situacionalmente específicos, trabalhar em pedaços e maximizar o ganho, reduzir risco cedo, entregar de forma incremental e obter feedback. Examinar o valor e o término antecipado, reduzir o custo de mudança, reduzir riscos proativamente, manter as partes interessadas informadas sobre as dependências, fazer demos e obter feedback, considerar o valor e o risco na priorização, repriorizar ativamente, considerar requisitos não funcionais. Alguma coisa que a gente não vê no mundo ágil que a gente vê em Scrum, XP, qualquer coisa? Né? Ou seja, tudo isso é do mundo ágil. Priorizar com base no valor, reduzir risco, repriorizar ativamente. Então, esses são os principais pontos dessa frente, desse domínio de Value Driven Delivery. E quais algumas técnicas a gente pode utilizar? Gente, existem várias técnicas, eu só vou mostrar algumas aqui para exemplificar. Então, a ideia de integração, né, entregas rápidas, né, e de valor. Quanto mais valor você for entregando no primeiro, mais rápido você vai tendo sucesso no projeto, dando valor para o cliente. Uma coisa que tem muito forte no PMI-SCP, essa questão de viabilidade de projeto. Então, aqui a gente tem essa questão. Então, o ROI ele é muito analisado também. A questão de fluxo de valor, né, o cycle time do projeto, das atividades, do processo. A questão de priorização. Então, você vai priorizar conforme o valor e, principalmente, o risco.
Isso que é muito importante porque eu já deparei com situações com time 100% Scrum. Qual que era o problema? Quando a gente chegou para falar de risco, o cara falou, meu, risco não existe no Scrum. Eu vou trabalhar com impedimento, não sei o quê, mas assim, faltou uma abertura da pessoa de entender que impedimento é um risco. E o risco, aqui no PMASCP, o que a certificação prega, é que a gente trabalha com risco da forma tradicional. Ou seja, a gente tem que planejar o gerenciamento de risco, identificar o risco, fazer análise qualitativa, quantitativa, fazer o plano de resposta a riscos e atuar no risco conforme esse plano. E quanto mais cedo a gente atuar com risco, mais chance a gente vai aumentar mais, vai ficar com uma probabilidade maior de sucesso do projeto. Então, a técnica aqui é você ser value-driven e risk-driven. Essa é o objetivo, né, do conceito que a gente tem aqui na certificação, de ser value-driven e risk-driven. Por isso que o risco entra muito forte aqui na priorização também, né, do seu backlog. Parte de contrato, né? Outro erro que acontece às vezes, não falo erro, mas vamos supor, insucesso de algumas implementações ágeis, eu já vi em cima de você colocar ágil só em equipes de TI. Ou seja, você quer botar ágil a equipe da TI, mas faz o contrato preço fixo. Né? Existem técnicas de trabalhar ágil com preço fixo, mas não é o que é feito por aí. E a parte de contrato ágil, existe um conceito, uma teoria de contrato ágil muito forte que é para ajudar, para o projeto já nascer ágil. Então ele tem que ser ágil desde o seu contrato, desde a proposta para o cliente, já tem que ser ágil. Que é uma visão é o seguinte, no tradicional a gente tem que o escopo fixo, o tempo e o custo é variável. Ou seja, o fornecedor se vira aqui para entregar esse escopo fixo. Né? No Agile, a gente já trabalha com o contrato de uma outra maneira. A gente já tenta ter, né, os recursos e o tempo fixo, né, recurso e tempo fixo, e o escopo, né, variável, conforme a priorização que a gente faz com o cliente. A técnica de Cumulative Flow Diagram, Risk Burn Down Graphs, né, muita gente não conhece essa técnica, esse gráfico, ele é muito importante para a gente trabalhar com risco, ajuda bastante a gente. E Agile Demos, e tem outras técnicas dentro de Value Driven para ajudar a atingir esse objetivo aqui. Indo para o Stakeholder Engagement. O que o Stakeholder Engagement ele vai fazer? Entender as necessidades das partes interessadas, engajá-los, olha só como é importante, engajá-los e os manter informados. Então, o objetivo desse domínio aqui é atuar forte com as partes interessadas corretas, engajar as partes interessadas continuamente, cimentar o envolvimento das partes interessadas, o que é? Você trazer ele para o projeto e fazer ele realmente atuar no projeto conforme deve ser. Gerir ativamente o interesse das partes interessadas. Frequentemente discutir a definição de DONE, mostrar o progresso e capacidades, discutir sinceramente as estimativas e projeções. Então, esse domínio, ele foca principalmente nesses assuntos, né? E algumas ferramentas, Wireframe Models, que a gente pode utilizar para isso, a técnica de personas, User History, padrão, que a gente já sempre utiliza, User History Maps. Tá, a gente não vai entrar em tudo isso, porque, né, é uma teoria muito grande, tem muito mais outras coisas. A definição de DONE, sempre está fazendo essa definição de DONE. A questão de comunicação. Quanto mais perto do papel você tiver, a comunicação vai ser mais fria. Quanto mais face-to-face, mais quente e melhor vai ser a comunicação, ou seja, interatividade total. Quanto mais interativo você tiver com a pessoa, melhor vai ser a comunicação. Quanto mais distante, vai ser pior. Então isso aqui é muito importante. Information Radiators, então tem essa técnica que é muito interessante também. O básico do Burn Down Chart e o Burn Up Chart. Velocidade, Agile Modeling, Agile Skills. Então, tudo isso são técnicas que a gente pode utilizar lá dentro da parte de stakeholder para engajar o stakeholder. Nessa outra parte, o Boosting Team Performance Practice, ele foca em formar times, capacitá-los, construir o seu comprometimento e promover a colaboração. Então a gente tem que criação de normas da equipe, construir equipes multifuncionais, promover a criação de especialistas, divulgar valores e princípios ágeis, criar um ambiente de segurança,
motivar a pesquisa e as pessoas, promover a tomada de decisão, reduzir custos de comunicação, proteger a equipe de interrupções, criar uma visão que une todos e trabalhar com a equipe e acompanhar a velocidade. Né? De novo, não tem nada diferente do que a gente vê nas práticas ágeis. Então, a certificação também prevê essas informações aqui e algumas técnicas. Tem essa técnica de team formation, que é quando você está montando o time, você vai passar por essas fases. Tem a parte de emotional intelligence, a parte de performance team e team motivation. São todas técnicas que a gente precisa utilizar e que a certificação considera. Tem as práticas de times, o daily stand-ups, coaching mentoring, brainstorming techniques, Agile Space. Isso aqui é muito importante, você ter um espaço adequado, um espaço que propicie a comunicação osmótica, times distribuídos. Então, todas essas técnicas a gente utiliza aqui para aumentar a capacidade das práticas dos times. Adaptive Planning atua de acordo com as estimativas, cria diferentes níveis de planos e recebe feedback e progresso e altera o plano. Então, o Adaptive Planning é justamente o quê? Ficar fazendo o trabalho dentro do projeto. Ele foca muito aqui no gerenciamento das expectativas, nas projeções, faixas de estimativas e na atualização do plano, né, de uma forma constante. Algumas ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar para isso, dentro do Adaptive Planning. Né, trabalhar com time boxing, que é o quê? Através das interações, sprints, daily stand-up meeting. Trabalhar com elaboração progressiva. Fazer tailor e atualizar sempre o seu processo, o seu trabalho. Trabalhar com a técnica de MMF para você entregar o que for de valor. Trabalhar com estimativas. Trabalhar com release planning. Problem detection and resolution. Aqui o resumo aqui é atuar com riscos. Atuar com riscos. Então a gente tem que atuar com riscos por quê? Para diminuir o custo de mudança. Trabalhar com cycle time. Trabalhar com defeitos que foi para a produção. Essa técnica aqui é muito utilizada. Qualidade, ter qualidade muito forte dentro do time ágil. Ter técnicas de variações e de tendências. E integração contínua. Integração contínua também dentro da certificação PMI CLCP, ela é muito forte, que é para você ter a técnica ágil implementada mesmo de forma positiva. TDD, ATDD, todas essas técnicas. Retrospectiva. E dentro do último item aqui, que é continuação, Continuous Improvement, aqui a ideia aqui é trabalhar com os aspectos do projeto, incluindo produtos, processos e pessoas. O objetivo aqui vai ser o quê? Eliminar desperdício e sempre fazer a continuação, a evolução da equipe do projeto. Então, a gente vai trabalhar com lições aprendidas, a gente vai trabalhar com retrospectivas, com knowledge sharing, com continuous process improvement. E assim a gente tem todo o ciclo Agile aí, no overview que a gente tem aqui na certificação, que ela preza o quê? Repetindo, a gente tem as práticas ágeis de mercado, que o PMI condensou isso numa certificação, e ele frisa aí alguns pontos importantes, de que você precisa, mesmo no projeto ágil, você precisa atuar desde a sua viabilidade, na sua iniciação, nos seus releases e fechar o projeto de forma adequada. Então, tudo isso tem no framework do processo ágil. E só para falar aqui, há espaço para essa certificação no mercado? Vou mostrar aqui que há. Quando eu fiz a certificação, que foi esse ano, em abril, eu fui 51º a certificar. Hoje, a gente está até dia 3/9, está com 78 profissionais. No mundo, estamos com 1.000 profissionais. Então, assim, para a certificação do PMI, está com espaço aí. As empresas estão começando a querer pedir, nas vagas, a certificação.
aqui é só para mostrar. Aqui é só uma sugestão de leitura. Existe esse agileboc.org, que esse agileboc contém todas as práticas ágeis de mercado e as principais práticas ágeis que são consideradas na certificação do PMI-ACP. Então fica aí um bom momento de leitura. Aqui eu tenho que pular e apresentar o videozinho, mas não dá tempo. E é isso aí, gente. Né? Foi muito rápido, mas assim, a mensagem é: o PMI não inventou nada diferente. Ele apenas criou uma certificação baseada com o que já existe, né? E não muda nada do que a gente já tem. E é mais uma certificação para ajudar a comprovar a experiência e conhecimento das pessoas aí.